Ultimamente, Satanás tem utilizado de algumas artimanhas para barrar o crescimento da Igreja de Cristo. Há de se levar em consideração que aquilo que impede o anticristo de se manifestar é a Igreja, a presença do Espírito Santo que habita na Igreja aqui na Terra. Então, tenho aparecido grandes mentiras e artimanha do adversário para confundir a sua cabeça. Há de se levar em consideração que essas ideias são muito prazerosas, são satisfatórias para nós. A primeira é: não precisa congregar, não precisa ir a uma igreja. Aí gera o segundo problema, porque se não pode ir à igreja, como é que vai fazer para participar do corpo e do sangue de Cristo? Então, Satanás criou a segunda heresia. Não precisa também participar do corpo e do sangue de Cristo. Nesse vídeo falaremos sobre a questão da ceia do Senhor. Primeiramente, vamos lembrar que a ceia veio de uma festa no Antigo Testamento, nós conhecemos como Páscoa. E no último dia da Páscoa, Jesus então pega o pão, parte o pão e fala assim: isto é o meu corpo que é partido por vós. E depois ele pega o vinho, virou e disse: isto é o meu sangue que é derramado por vós. E Jesus dá uma orientação. Ele diz assim: fazei isso em memória de mim. As únicas orientações que Jesus deixou para a igreja foi participar do corpo e do sangue dele, e a outra foi batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Não falaremos de batismo nesse vídeo para não ficar muito longo, mas vamos falar da Santa Ceia do corpo de Cristo. Então a pergunta é: como era a Santa Ceia, como era a Páscoa antigamente? Então na Páscoa fazia-se festa, eram vários dias de comemoração, e na Páscoa eles alimentavam, faziam festa mesmo. Tinha um dia que o dizimista podia tirar, nesse dia ele podia comprar o que ele quisesse e comer de tudo. Inclusive, o texto é claro que ele podia beber vinho e qualquer outra bebida alcoólica. Isso no Antigo Testamento. As coisas passadas são sombras daquilo que haveria de vir. É por isso que, se você observar a igreja de Corinto, você vai observar o apóstolo Paulo corrigindo a igreja de Corinto, porque tinha gente que estava chapando todas na Santa Ceia e ficando bêbado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 21, diz assim: porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Um tem fome e o outro embriaga-se. Sabe por quê? Porque cada um faz os grupinhos de ceia. Vamos ter uma ceia lá em casa, Santa Ceia lá em casa. Então fazia-se festa. Quem tinha mais dinheiro curtia mais, comprava mais coisas. E quem tinha menos dinheiro faltava para a Santa Ceia. E algumas pessoas passavam dos limites bebendo, porque utilizava-se álcool que vinha até mesmo do Antigo Testamento. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Envergonhais o que nada tem é porque os pobres não podiam participar tanto quanto os ricos, entende? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então aqui começa o 23, que eu recebi do Senhor e tal. Aí ele repete o que está escrito em Lucas de 22, do 19 até o 20. É por isso que ele diz assim: quem tiver fome, come em casa. Então, quer fazer festa? Faça na casa de vocês. Na igreja, não. Então ele fala aqui o seguinte, ó:
Porque todas as vezes que comerdes e beberdes esse cálice anunciais a morte do Senhor até que venha. Geralmente, nas nossas igrejas, eles só falam, está no pecado, quem estiver no pecado não pode tomar, por isso que tem fraco e doente, e começa aqui no ouvido, mas não explica o que é a ceia para a igreja. É por isso que tem pessoas seguindo heresias nessa ideia de que não precisa participar da Santa Ceia. Preste atenção numa coisa aqui. Guarde esse primeiro tópico aí. A igreja de Corinto participava da Santa Ceia e o apóstolo Paulo ainda instruiu como ela deveria participar da ceia. Então, primeiro item, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja que conhecia as cartas de Paulo, que liam as cartas de Paulo, que viveu na época, a igreja do primeiro século, ela participava da ceia. Se a igreja do primeiro século participava, não é uma igreja que vai surgir agora, na época da nova era, cheio de doutrinas de demônios, que está certa. É mais fácil a igreja que surgiu no primeiro século estar certa do que nós hoje. A igreja que surge hoje com heresia de demônio hoje, ela tem uma probabilidade maior de errar do que a igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo corrigiu o ritual, mas não proibiu. Ele ensinou como é que faria corretamente a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Eu vou ler para vocês aqui, tá vendo? Vou ler isso aí para vocês. Vou ler primeiro na linguagem de hoje, na linguagem atualizada, diz assim: porque tanto que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão e beber o cálice sem reconhecer é aquilo que está escrito na tradução comum, sem discernir. Então discernir e reconhecer é a mesma coisa. Que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Ou seja, eu não estarei participando do corpo e do sangue, da morte de Cristo. Eu não tenho discernimento para saber o que significa isso. O 30. E por isso há muitos de vocês que estão doentes, fracos e alguns já morreram. Na tradução comum vai dizer fracos, doentes e os que dormem. O que é uma pessoa fraco? Fraco é alguém que não tem energia, que não tem uma pessoa incapaz de produzir. Sabe esse crente fraco na igreja que anda rastejando? Pelo amor de Deus, eu tô fraquinho, ora pra mim e tal, sabe? É só Jesus, é só pela fé. Como é que você vai? Eu tô bem com Deus, entendeu? Crente fraco é porque não sabe discernir o corpo de Cristo. Segundo, doentes é pessoas debilitadas, incapacitadas e pessoas que estão caminhando para a morte. Sim. Então tem pessoas que estão caminhando para a morte. Já estão na igreja, mas estão com a mente poluída, contaminada com as coisas do adversário. Esse tipo de pessoa está um passo a morrer espiritualmente falando. Terceiro, é aqueles que já dormiram ou que morreram, de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje. Esses aí já morreram. O que acontece com esses aqui? Quando você morre, você deixa de existir? Fisicamente, sim. Espiritualmente, não. Por isso, utiliza-se tanto no recurso de linguagem que chamamos de eufemismo, que você usa uma palavra mais branda para amenizar o impacto que aquela palavra causaria, seria o quê? Eu dizer que a pessoa morreu, então eu digo, foi para o andar de cima, passou dessa para uma melhor, ou está dormindo com Cristo, morreu.
Nesse sentido aqui, a pessoa ainda existe, mas não tem mais parte com Cristo. A pessoa ainda existe, mas já está desligado do Evangelho, já está desligado do corpo de Cristo. Fracos, pessoas que estão quase ficando doente. Doente, aquelas pessoas que já se contaminaram com o pecado. E os mortos ou que estão dormindo são pessoas que já estão fora do corpo de Cristo. É o típico de pessoas que, se a trombeta soar nesse momento, ele não sobe porque está desligado do corpo de Cristo. A questão de dormir, no livro de Daniel, no capítulo 12 e o versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E nós lemos também, eu vou ler para vocês aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim: mas vós, irmãos, que já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da justiça. Eu li para vocês aqui, foi em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 4 até o 7. O que acontece com isso aqui? Usou a expressão dormir no sentido daqueles que não estão esperando Cristo. Tranquilo? Irmãos, a segunda questão. O que o apóstolo Paulo falou? Que a Santa Ceia é para lembrar a morte de Cristo. 1 Coríntios 11 e o 25 diz assim: semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Presta atenção aqui. A Santa Ceia é para lembrar de Cristo. Lembra de quando ele criou o homem juntamente com as pessoas da Trindade? Lembre de Cristo quando ele aparece na Bíblia como o anjo do Senhor. Lembre de Jesus quando ele nasce, um menininho, quando ele foge com os seus pais para o Egito, quando ele volta do primeiro milagre. Lembre de Jesus ensinando as parábolas. Lembre dele na cruz do Calvário. Lembre dele dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lembra do Senhor quando ele ressuscita no livro de Apocalipse, capítulo 1 e 18, diz assim: eu morri, estive morto, mas estou vivo e tenho em minhas mãos a chave da morte e do Hades. Lembre quando ele ressuscita e fala: me dado todo o poder nos céus e na terra. Lembra dele quando ele diz que vai voltar para buscar a sua igreja. Lembre dele quando o apóstolo Paulo diz que a cédula que era contra nós já foi cravada na cruz. Isso é discernir o corpo de Cristo. Crente que participa da Santa Ceia é crente forte. É crente que não desvia fácil. É crente que não ouve lorota no ouvido. Primeiro item. A igreja primitiva participava da Santa Ceia. Segundo item. É para relembrar a morte de Cristo, ou para relembrar de Cristo. Lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro falou para ele assim: olha, você não vai me lavar. E Jesus falou para ele assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim: então lava tudo então, lava o corpo inteiro. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: vós já estáis limpo pela palavra. Quem está limpo não precisa de lavar senão os pés. É para isso que nós participamos da ceia, na nossa caminhada,
nós pegamos algumas poeirinhas, algumas sujeiras que o mundo vem trazendo. Você perde a paciência com um, você fala um palavrão com o outro, você fica triste com outra coisa, ouve o que não deveria ouvir, vê o que não deveria ver e pensa o que não deveria pensar. Então na Santa Ceia é hora de você fazer um auto-julgamento. Aí o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 11:31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então a Santa Ceia é o momento em que você faz uma autoanálise da sua vida e é o momento que você se julga para não ser julgado. E quando o Senhor te corrige, porque você reconheceu o seu erro, então você não é condenado com o mundo. Aí você não fica doente, você não fica fraco e você não morre, porque você aceitou, você discerniu o corpo de Cristo. É por isso que a Bíblia diz, filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado, a saber, Jesus Cristo, e diz que o sangue dele, ele tem poder para purificar não só os meus pecados, mas o pecado de toda a humanidade. É para isso que participamos da Santa Ceia, para que a nossa vida seja corrigida pelo Senhor quando nós nos julgamos e nós somos perdoados pelo pecado. Se o vinho, se o suco que tomamos hoje é o sangue de Cristo, ele perdoa os nossos pecados. Quando nós comemos algo, já lembra alguém dizer que nós somos aquilo que nós comemos? Também somos aquilo que nós bebemos. Então, quando você participa, come o corpo e participa do sangue de Cristo, você está também participando. Aquele alimento que você comeu começa a fazer parte do seu corpo e agora você é uma só pessoa, tanto com a igreja quanto com Cristo, espiritualmente falando. Terceiro item, Jesus mandou. Agora, meu irmão, se você, mesmo sabendo que a igreja primitiva participava, mesmo sabendo que ela é um momento de você fazer uma autoanálise, julgamento e discernir por que é que Cristo veio, deixa Cristo limpar a sua mente, purificar a sua vida, volte a participar do corpo e do sangue de Cristo, vem para a igreja, participe. Se a sua igreja é uma igreja muito bagunçada, que só quer saber disso aqui, que só quer saber de promover homem, que só quer saber de coisa errada, de política, de promoção humana, procure uma igreja séria, procure uma igreja que realmente tem Deus dentro dela, mas não fique sem participar do corpo e do sangue de Cristo, não. A Santa Ceia é para fortalecer a igreja. É para despertar o crente fraco, o crente doente, o crente que está meio querendo dormir. É para despertar. A Santa Ceia é para fortalecer. Alimento espiritual. A Santa Ceia não é um ritual. Ela é uma declaração, uma manifestação de fé. Pregue essa mensagem da sua igreja, mande esse vídeo para outras pessoas, compartilhe, se inscreva no canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço.